Pessoal, beleza? Marvel DC só que não, na área. Bem, hoje vamos falar da terceira temporada de Stranger Things. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o gostei, compartilhe com seus amigos e comentem aí embaixo. E bora pro vídeo. A terceira temporada de Stranger Things foi bem triste porque tivemos várias mortes e uma mudança assim, vamos dizer, na personalidade de alguns personagens, ou sei lá, eles chegaram no limite deles, vamos dizer assim. A temporada começa com o irmão da Max, o Billy. O Billy, ele começa, ele trabalha num clube, né, onde tem uma piscina, essas coisas. Ele começa a cantar da a mãe do Mike, começa a cortejar ela, né, que ele sai com ela. Ela até que aceita de início, mas depois ela decide não sair com ele, não trair o marido, né? E isso é bom, né? E depois ele acaba saindo com uma garçonete lá, ou não, uma garçonete não, uma mulher que trabalha nesse clube, né? E no dia que ele ia sair com a mãe do Mike, ele acaba sendo atingido por alguma coisa no vidro dele do carro e acaba sofrendo um acidente. E ele é levado para um tipo de um porão, aonde Aon matou, onde aquele espírito do Demogorgon saiu do Will na segunda temporada. E aí esse espírito do Demogorgon acaba pegando o Billy. E o Billy é o infectado dessa temporada. Eu achei que ia ser uma temporada mais repetitiva, né, como foi a segunda temporada, né, com o mesmo assunto, mas não foi, porque o monstro, né, o Demogorgon, ele se tornou uma coisa completamente diferente. Agora ele quer controlar várias pessoas para se vingar, né? E ele começa isso pelo Billy, depois o Billy vai levando as pessoas para lá e as pessoas são mordidas, né? E aí elas ficam infectadas e vira tipo um exército para matar a On e os amigos dela. E pelo menos isso é bem mudado. E o Demogorgon ele aparece nos últimos episódios, né, do quinto até o último, como um bicho enorme, gigante, muito feio, cheio de garras e tem vários braços, muito estranho e medonho. Bem, depois de ele infectar a namorada dele, né, ele acaba infectando o pai e a mãe também. E aí infectando eles acabam infectando outras pessoas. E nesse episódio a gente acaba descobrindo que qualquer personagem de Stranger Things tem o seu outro eu no outro mundo, que seria um eu do mal. Mas eles não são muito bem mostrados, infelizmente. Bem, o grupo se separa novamente. O Dustin, ele quer apresentar a nova namorada dele, que inicialmente ninguém acredita, né? Porque ele não consegue fazer comunicação com ela pelo rádio. E depois de tentar fazer essa comunicação pelo rádio, todos os amigos dele, né? O Mike, o Will, a Max e o Lucas se afastam do Dustin. E aí o Dustin fica lá tentando falar com a amiga dele. Só que com a namorada dele. Só que quando ele tá tentando falar com a namorada dele, em vez de falar com a namorada, ele acaba escutando a conversa de uns russos. E aí ele consegue essa gravação desses russos. Esses russos estão tentando abrir o portal que a ON fechou na segunda temporada. E aí ele vai falar com um amigo dele, que é o irmão mais velho dele, né? Entre aspas, né? Que é o ex da Nancy, que eu sempre esqueço o nome dele. E então, conversando com o ex da Nancy, eles tentam desvendar o que diz nessa gravação, né, que os russos estão querendo dizer, e a menina que trabalha com o ex da Nancy acaba descobrindo, escuta eles conversando e acaba descobrindo o que quer dizer essa gravação, né? É uma coisa bem boba, assim, é tipo um código, que eu não vou lembrar agora. E aí ela ajuda a decifrar, né, porque ela sabe russo, e eles três começam a investigar esses russos. E essa parte é muito legal.
Depois entra nesse grupo, né, dos três, a irmã do Lucas, que é a Erika. No começo ela é muito chata, mas depois até que ela fica mais ou menos legal. E ela ajuda, né, a entrar no duto de ventilação, porque ela é pequena, né? E ela consegue invadir a base lá dos russos. E todos conseguem entrar lá, só que eles ficam presos. E o ex da Nancy e a menina e a nova personagem, eles são dopados. E aí o Dusty e a Erika conseguem fugir, só que aí depois eles dois vão ajudar eles e levam ele, conseguem sair do laboratório finalmente depois de vários episódios. E aí eles tentam se esconder no cinema e depois tentam se esconder num banheiro. Na verdade, o ex da Nancy e a menina, né, nova, eles fogem pro banheiro, né? E lá a gente descobre que essa nova personagem é lésbica. E inicialmente a gente pensava que ela era afim do ex da Nancy, mas não é. Ela é afim da menina que gostava do Nancy antigamente, agora eu não vou lembrar o nome dela. E ele percebeu que se apaixonou por ela, né, por essa nova personagem, mas aí ele descobriu que ela é lésbica, então não rolou, né? Deu até dó dele. E aí depois eles se encontram com o outro grupo. O outro grupo estão o Mike, o Will, a Max, o Lucas, a Nancy e o Jonathan. Mas antes, a Nancy e o Jonathan vão atrás de um caso que se chama o Caso dos Ratos. Por causa do Demogorgon ter invadido o corpo do Billy e de outras pessoas, os ratos ficaram malucos, pareciam mutantes, ratos, sei lá. E aí eles começavam a atacar as pessoas, atacar as coisas, plástico, qualquer coisa eles atacavam. E aí uma velhinha, né, uma senhora, liga para Nancy e a Nancy e o Jonathan vão investigar esse caso dos ratos. Investigando esse caso dos ratos, eles acabam vendo um rato muito esquisito que está agindo muito estranho. Eles anotam as coisas lá, conversam com a velhinha, fazem várias ligações para saber se há alguma ocorrência sobre esses ratos, mais alguma, né? Ela acaba descobrindo mais algumas ocorrências e depois eles vão embora. Só que a Nancy, ela decide voltar lá. Quando ela volta, a velhinha tá toda diferente, não tá mais simpática do jeito que tava, e ela tava comendo não sei o que lá, que agora não vou lembrar, ela tava comendo uma coisa muito nojenta, de um jeito muito nojento, e a gente percebe naquela hora que ela também é uma infectada, né? E aí ela é levada pro hospital, a Nancy é demitida do trabalho dela, por favor, que ela foi demitida, porque aquele trabalho só tem homem machista e escroto. E o Jonathan também é demitido. Eles até brigam, se separam nesse episódio, né? Mas depois eles acabam voltando porque a Nancy consegue provar para ele que ela não estava mentindo, que aquela velhinha realmente é uma infectada. Aí, eles dois descobrindo isso, eles vão atrás do Will e sua turma. Indo atrás do Will e sua turma, aí ficam todo mundo junto, né? E aí, todo mundo acaba descobrindo que o Billy é o novo infectado, né? O irmão da Max. E a gente percebe que o Billy e a Max melhorou a relação entre eles. Então eu acho que ele não é tão machista assim nessa terceira temporada, né? Pelo menos não é mostrado isso pra nós. E parece realmente que eles estão se dando bem melhor do que na outra temporada. Até dá pra sentir um certo sentimento que eles tinham um pelo outro que não tinha na outra temporada. Na outra temporada era um sentimento de raiva, agora tem um sentimento meio de irmão, meio de brother, essas coisas. E aí eles tentam várias vezes tirar isso do corpo do Billy, mas não conseguem. A On tenta lutar contra o Billy, mas o Billy sempre é mais forte do que ela. Até que chega numa parte que todos vão para um shopping, que é quando a On salva o Dusty e o grupinho deles. E aí todo o grupo se junta, né? E aí eles tentam matar esse monstro gigantesco que tem mais de 3 metros ou sei lá, mais de 10 metros. E aquele bicho com tentáculos e vários braços, né? Um tenta matar ele, mas não consegue. A Nancy quase morre, o Jonathan quase morre, todo mundo quase morre. Enquanto isso, o policial, que é o, o Habor, Habor? Não, agora eu não esqueci o nome dele. O policial, a mãe do Will,
e o excêntrico da segunda temporada, que é o jornalista, estão juntos, junto com um cara muito engraçado que é o Russo. E eles tentam investigar. Eu tô gravando. Então, eles estão com esse amigo, com esse russo, né, que é muito engraçado, e eles estão investigando as coisas que os russos estão querendo fazer, né? E até que eles descobrem que os russos estão tentando abrir o portal que a ONU fechou, porque esse jornalista ele sabe um pouco de russo, ele sabe falar russo e ele traduz tudo que esse cara russo sabe, né? Ele foi meio que sequestrado. O policial e a mãe do Will estão mais raivosos nessa temporada, né? Eles chegaram no limite deles, então eles estão fazendo coisas absurdas que eu basicamente não gostei muito disso. Eu achei que mudou muito a personalidade deles, mas até que dá pra entender. Até que chega nos últimos episódios e esse russo é morto, né? Pelos outros russos, né? E isso é muito triste porque, sei lá, essa série faz a gente gostar de uns personagens tão diferentes, fez eu gostar de um russo, é inacreditável. E olha que eu não entendia nada que ele dizia, né? Só pelas legendas dava pra entender, mas ele era bem engraçado. E aí ele morre e depois o policial, a mãe do Will e esse personagem excêntrico fogem e encontram a On, o Dusty e toda a turma. Encontrando toda a turma, eles tentam matar esse bicho enorme de 10 metros e tentam tirar o Demogorgon de dentro do Billy, né? E, uma coisa, o Lucas e a Max estão namorando, tá? Mas eles terminam várias vezes ao longo da temporada. E a On e o Mac também estão namorando, mas eles terminam uma vez. Até tem uma parte muito engraçada que a On fala: um pé na sua bunda. Muito engraçada essa parte, né? Tem uma parte lá do shopping que é muito engraçada também. Que eles entram numa loja assim de lingerie, depois eles ficam olhando assim no tempo, depois saem de lá correndo. Muito engraçado esse episódio, se não me engano, é o terceiro. Então chegamos no último episódio, no episódio 8, e eles estão batalhando num shopping, né? Eles se dividem em dois grupos, o policial, a mãe do Will e o personagem excêntrico, que é o jornalista, vão pro laboratório para tentar parar a máquina que está tentando abrir o portal. E o grupo das crianças, junto com a Nancy, o Jonathan e o ex da Nancy, eles ficam lá tentando fugir, né, do shopping e tentando fugir desse monstro gigante de 10 metros. Enquanto isso, o Just está lá na montanha, onde ele falou onde ele conseguiu ouvir a ligação dos russos. E aí ele tá lá para ajudar, para guiar o policial e o jornalista e a mãe do Will a, a se locomover ali pelo laboratório dos russos, né? Porque é um labirinto. E como ele já esteve lá, ele já sabe como é que é. Ele tá lá junto com a Erika. E é nesse momento que a Erika começa a ficar melhorzinha, né? Porque ela é muito irritante. E aí, do nada, né? O Dustin consegue falar com a namorada dele. Então a namorada dele existe, que é a Suzy, né? É muito engraçado porque do nada tá uma tensão total, né? De um monstro querendo matar todo mundo. E o policial lá lutando contra os russos. E o Dusty e a Suzy começam a cantar, né? Como se fosse uma declaração de amor. E é muito engraçada essa parte. E depois ela fala, né, o código lá e o policial consegue digitar a senha para pegar as coisas para desativar a máquina. Aí o policial e a mãe do Will chegam para desativar a máquina, eles quase desativam a máquina, mas chega um russo grandalhão lá e começa a lutar contra o Marco, começa a lutar contra o policial. Eles lutam, o policial mata ele. E aí a mãe do Will tem a chance de desligar a máquina, mas se ela desligar, ela vai matar o policial, porque o policial tá lá do lado da máquina. E aí o Dusty fala: desliga essa máquina! Várias vezes. E o bichão lá de 10 metros tá quase matando a On e os amigos dela. Só que o Billy tá ajudando esse monstro de 10 metros, né? E aí o Billy fica em cima dela e nessa hora a On tenta falar com o Billy e fala das lembranças que ele viu na cabeça dele nos episódios anteriores.
Fala da mãe dele, do pai, do que aconteceu com ele na infância, que ele era um garoto feliz, porque ele ficou raivoso desse jeito. E aí ela consegue entrar na mente dele e ele volta a ser o Billy que era antes, deixa de ser infectado. Ele enfrenta um monstro de 10 metros, só que o monstro de 10 metros mata o Billy. Nessa parte eu quase chorei, mas não cheguei a chorar porque o Billy não é um personagem muito bem desenvolvido, por causa dessa toda a parte dele ser infectado, né? É que nem o Will. Ainda bem que o Will não foi o infectado dessa temporada, senão a gente não ia conhecer o Will. E deu pra conhecer bastante o Will nessa terceira temporada. Até mostra uma parte que o Will briga com os amigos, porque os amigos não querem mais brincar com ele, porque só ligam pras namoradas. E a gente percebe que o Will ainda é muito criança, vamos dizer assim, né? Muito infantil. E a gente percebe essa personalidade e é legal perceber essa personalidade. E aí depois do Billy morrer, né? A mãe do Will decide virar escravo ao mesmo tempo e infelizmente o policial também morre. E aí foi uma parte que eu chorei. E aí chegamos ao final, que se passam 3 meses e a mãe do Will tá se mudando, né? A mãe do Will, o Jonathan e a On. Sim, a On foi adotada pela mãe do Will. E eles 4 estão se mudando. E aí eles se mudam, o Jonathan e a Nancy aparentemente vão ficar separados, mas só pela distância, né? A On e o Mike também vão ficar separados por causa da distância, porque a On vai morar com a mãe do Will. A Max e o Lucas ficam juntos, mostra ela super triste pelo Billy, né? Claro. E o Billy antes de morrer pede desculpa pra ela, né? E isso é muito tocante. E depois eles se mudam, vão embora, né? Mostra a mãe do Will mostrando uma carta que o policial tinha se preparado para conversar com a On e o Mike, né? Porque tava meio desconfortável com o namoro deles. E aí a mãe do Will mostra essa carta pra On e a On começa a ler, é uma carta linda, não vou dar detalhes aqui, né? Porque senão esse vídeo vai ficar enorme, ele já tá enorme. E depois de ela ler essas cartas, ela chora. E eu também chorei. E aí a série termina. Ah, esqueci de falar uma coisa. A On, no último episódio, depois que ela é mordida pelo Demogorgon, ela perde os poderes. E até o final do último episódio, depois de passar 3 meses, ela não volta com esses poderes. Será que ela vai ficar sem poderes na 4ª temporada? Bem, vamos ver, né? Bem, isso foi tudo o que aconteceu na terceira temporada de Stranger Things. Se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe um gostei, compartilhe com seus amigos, comentem aí embaixo. E amanhã vai ter vídeo no canal sobre 30 Reasons Why, terceira temporada. Tchau e até o próximo vídeo.